Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje, ele é um marco dentro da doutrina espírita. A união, ciência e religião. Bom, desde que o mundo é mundo, não se tem um acordo entre ciência e religião. Kardec, na Revista Espírita, não me recordo agora em qual revista foi, mas há um artigo do Kardec na Revista Espírita em que ele faz esse estudo e ele diz que é necessário e dia virá que a ciência e a religião vão se unir. Mas veja, eu peguei uma frase dele, está escrito assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque cada uma encara as coisas no seu ponto de vista. Falta o traço de que são os conhecimentos que regem o universo espiritual. Isso falta para a ciência para que ela possa entender o contexto da religião. Pois veja bem, por que ciência e religião não se juntam? Bom, aí requer a gente fazer uma pequena análise. A ciência, ela parte do nada. A ciência parte de que, por algum motivo, as coisas acontecem, as coisas existem. Mas, então, a ciência parte, por exemplo, você fala do Big Bang. Em algum momento no universo, bum, teve uma explosão e começou a aparecer as coisas. E antes disso? Não tinha nada. Então, deixa eu entender. Do nada aparece tudo. A religião, ela parte do todo. O todo, Deus. Então, Deus concebe tudo que existe no universo. Então, essas duas estruturas estão completamente desvinculando uma da outra. Porque uma começa do nada, a outra começa do todo. Primeiro item. Segundo item. A religião tem como o seu passado as coisas sendo impostas. É assim. Tem que ser assim. Se não for assim, você pega lá na Idade Média, né? Ou você acreditava ou você ia para a fogueira. Você não podia questionar. A ciência, por sua vez, ela vem num processo de raciocínio lógico, assim tem que ser, para chegar às conclusões. Está errado? Não, a ciência está perfeita na sua análise. Ela tem que trabalhar com os objetos que ela tem em mãos, fazer as experiências, fazer os questionamentos e gerar os modelos. E esses modelos são obedecidos. Até o momento que uma outra pessoa, um outro cientista, não importa, ele vai conceber um modelo melhor. Aquele modelo anterior já não serve mais. Um exemplo clássico é que há centenas de milhares de anos atrás, quando se falava em átomo, se imaginava que tudo começava com um ponto. Era um objeto bem pequenininho. Mas sem muito detalhe. Quando chega no comecinho do século XX, aparece aquele átomo que todo mundo vê nos desenhos, um núcleo com coisas girando em volta. E a matéria toda explicada, era explicada em cima disso. Hoje, nós já estamos que esse átomo já perdeu. Hoje a estrutura do átomo tem uma outra estrutura, não é agora que eu vou ficar mostrando isso, que o nosso momento não é de ficar explicando física atômica, mas aquele átomo de Rutherford já está superado, já tem um outro modelo. E os modelos vão sucedendo em função de um raciocínio e de uma análise. Esse raciocínio, essa análise, como eu estava dizendo, é importante para que tenha tudo isso que tem à nossa volta. No momento que a ciência, por exemplo, pega Albert Einstein, descobriu o efeito fotoelétrico. Ele descobriu, através dos cálculos matemáticos, que a luz incidindo numa superfície metálica arranca elétrons daquele metal. A partir do momento que isso ficou provado, ele mostrou tudo bonitinho,
a engenharia pegou isso e transformou no que nós estamos vendo aí nessas células solares, nesse monte de dispositivos que produzem correntes elétricas através da luz. Veja, quando você está falando em ciências, isso é muito bonito, a ciência ela gerou um efeito colateral. A ciência gerou o materialismo. Por quê? Porque tudo na ciência vai ser explicado em cima de fenômenos materiais. Quando você vai falar em mediunidade, em Deus, em ações magnéticas produzidas por contextos de passes num ambiente espírita, efetivamente a ciência clássica, tradicional, ela não vai aceitar. Porque, eu sempre brinco, não tem como botar uma pessoa sentada aqui do lado, falar, um médium, vai, dá passividade para uma entidade. Pode ser que dê passividade, pode ser que não dê. Mas se eu pegar um copo e jogar ele, soltar ele a 1 metro de altura, quantas vezes eu soltar esse copo, quantas vezes ele vai bater no chão? Não tem como. Então, a ciência, ela tem que ser como ela não pode ser diferente, mas ela não dá muita abertura para uma visão transcendente. Hoje já existem, nós que somos da área acadêmica, a gente já teve contato com vários e vários estudos dentro de instituições universitárias, de pessoas mostrando trabalhos de mestrado e doutorado, mostrando coisas espirituais, estudos sobre mecanismos da espiritualidade. É aceito, tudo bonitinho, mas não faz parte dos currículos escolares, por assim dizer, a realidade do espírito. Por isso que a ciência ela gera esse efeito colateral do materialismo em função de que ela não tem ainda um mecanismo, ou por uma questão de até mesmo de preconceito com relação ao contexto religioso, ou de receio, ela não vai. Por outro lado, a religião clássica, ela também tem o seu valor, esse contexto nosso de nos ligarmos ao mundo superior, ao mundo espiritual, mas também a religião clássica, ela, vamos dizer assim, ela vai pecar um pouco em função do fato de que ela não vai aceitar muitas análises, ela não vai poder replicar certos fenômenos. Tá. Aí aparece o Espiritismo. O Espiritismo não se classifica nem na religião tradicional e nem se classifica na ciência tradicional. O Espiritismo vai juntar essas duas coisas. Como? O Espiritismo ele nasce como uma ciência experimental. Muitas das ciências que hoje nós temos, algumas nascem de um estudo teórico profundo, outras nascem também da experimentação, mas o problema do Espiritismo é que existe um lado do Espiritismo, que é o contexto religioso, que pode ferir, muitas vezes, algum ponto, e aí há aquela situação, espera um pouquinho mais, você está analisando a Deus, quem é você para analisar Deus? Né? Então isso gera alguns problemas. O Espiritismo, ele, como eu disse, ele nasce como uma ciência experimental, fazendo testes ali com os médiuns, e essa ciência experimental, ainda não reconhecida oficialmente, mas ela tem todo um estudo de como funciona a mediunidade, os mecanismos da mediunidade. Todo esse processo tem uma forma de agir. Ou seja, é fato de que se eu chegar agora e querer fazer um trabalho mediúnico num ambiente que não esteja preparado para tal, o trabalho mediúnico não vai acontecer.
vai acontecer animismo, mistificação, vai acontecer um monte de coisa, mas mediunidade mesmo não vai acontecer. Ela exige um mecanismo todo especial. Por isso que a ciência espírita, ela tem um processo de trabalho próprio dela. Só que com a evolução vai haver essa aproximação da ciência. Eu tenho certeza absoluta. Não sei se é daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Eu não sei, eu não tenho essa condição. Mas sei que Kardec fala para nós, lá na Revista Espírita, num artigo, em que ele entende que essa união precisa existir. Porque a ciência sozinha é fria. E a religião sozinha, ela passa a ser, vamos dizer assim, ela passa a ser uma fé cega, se não tomar cuidado, né? Ela passa a ser uma fé cega. E esses dois extremos não podem, ou não deveria existir, deveriam se unir. O Chico falava isso, né? A ciência sozinha, ela é um corpo frio. A religião sozinha é um corpo frio sem vida. A religião sozinha, ela é um corpo que tem totalmente perdido nas suas conjecturas. Necessário se faz que esses dois corpos se juntem, essas duas estruturas se juntem para dar harmonia. E dia virá que isso vai acontecer, né? Até o presente, até o momento presente, o estudo espiritual, metafísico, ele trabalha muito por especulação, em função dessa condição. Mas dia virá que o método científico vai poder ser usado também no contexto espiritual. Agora, o método científico também mudou bastante. Aquele método usado por Galileu não é mais o método usado hoje pela ciência. O método usado lá na pós-Idade Média, aquele processo racional, não é usado hoje. Sabe por quê? Que se assim fosse, nós não teríamos a física quântica. A física quântica foge totalmente àquela metodologia do século XVI, século XVIII, século XIX, foge totalmente. É necessário um outro ângulo de visão. Então, a impressão que nos dá, e isso tende a caminhar para uma evolução no raciocínio científico, na forma, apesar de muitas pessoas tentar segurar. Eu vou dar um exemplo que vai deixar bem claro isso. Freud, o grande psicanalista, tinha um discípulo, Carl Jung. Os dois trabalhavam em harmonia. Até que Jung começa a enxergar a coisa um pouco diferente. Freud, acadêmico, seguindo aquelas normas acadêmicas, começou a não gostar do comportamento do Jung. Por quê? Porque o Freud, acadêmico, entendia que nós somos o corpo físico e toda a psique humana está no cérebro. O Jung falou para ele: não, mestre, existe algo mais. De jeito nenhum, existe algo mais. Não sei, pode ser até que Freud, no fundo, no íntimo, no seu profundo, do seu íntimo ali, ele até pudesse fazer, é capaz que tenha assim, mas ele tinha receio. Sabe aquela frase do o que os outros vão pensar? O que a academia vai falar de mim? Eu sou uma pessoa que tem uma estrutura, um reconhecimento científico mundial. E aí houve uma cisão entre Freud e Jung. E o Jung continuou sua pesquisa e deixou aí para o mundo um trabalho maravilhoso que a nossa querida Joana de Ângeles pegou o trabalho do Jung e inseriu dentro dele todo um contexto espiritual, e está aí os 16 livros da nossa querida Joana de Ângeles para quem quiser estudar, que a gente chama popularmente de psicologia espírita, a obra de Jung, vamos dizer assim, melhorada com o contexto espiritual. Então, nesse caso, Jung e Freud, fica muito claro
O Jung até conseguiu aproximar, porque o Jung frequentou ambientes religiosos, diz a história que ele frequentou ambientes de trabalho espiritual. Ele não chegou a ser espírita, a história não diz que ele chegou a ser espírita, mas ele trabalhou profundamente nisso. Isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar. Essa necessidade de juntar realmente ciência e religião. O Espiritismo procura fazer isso, tanto que é comum se ouvir: Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. No meu entendimento, Espiritismo é uma grande ciência experimental, uma maravilhosa filosofia de vida e um contexto religioso baseado nos ensinos de Jesus. Então, se você fizer essa análise, vai ver que essas três coisas se completam. Porque não dá para você ter um médium que tem um trabalho maravilhoso dentro do campo da mediunidade se ele não tiver um alicerce moral legal. Não tem como. Ele vai estar à mercê de espíritos brincalhões. Eu nunca esqueço a dona Nilce, de uma casa espírita, uma vez falou para mim assim: existem 2 tipos de mediunidade. Eu falei: é mesmo? Me diga, dona Nilce. Existe a mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus. Ambos são mediunidade. Emmanuel chama a mediunidade sem Jesus de mediunismo. Ambas vão ter efeitos mediúnicos. Se for pôr um equipamento que possa medir o contexto energético do médium, em ambos os casos vão ver que a pessoa está mediunizada. Só que essa aqui, ela está amparada por espíritos de luz, ela procura fazer dentro de si essa renovação constante, essa luta constante em ser melhor, em aprimorar-se, em estudar, em desenvolver a fé e tudo mais para que o resultado mediúnico seja um resultado positivo, resultado que venha trazer benefícios. Uma mensagem para uma mãe que perdeu o filho, uma mensagem de estímulo para alguém que está fazendo um determinado trabalho, uma mensagem coletiva explicando um determinado assunto, tudo assuntos construtivos. Por outro lado, aquele médium que não está procurando ter comportamentos éticos equilibrados, ele vai dar comunicação também? Dá, sem dúvida nenhuma. Mas é uma comunicação que extremamente preocupante. Até porque mediunidade pode nos causar problemas orgânicos quando não equilibrada. Tá vendo? Olha aí, ó. Mediunidade pertence ao contexto científico da doutrina. A mediunidade desequilibrada vai me gerar problemas orgânicos, vai me dar desequilíbrios psicológicos, espirituais. Agora, quando eu estou trabalhando de forma ética, construtiva, dentro de princípios elevados, o resultado, como nós estamos falando, é elevado também. Vou ter o meu corpo mais saudável, eu não vou ter... Então, percebe que a religião aí, ela entra como um suporte para um trabalho científico, sem a menor dúvida. Mas, pessoal, para finalizar, a união da ciência com a religião, ou o caráter científico com a fé, ainda carece de muita discussão, de muito estudo, mas é um caminho sem volta. Dia virá que nós vamos ter isso. E para finalizar, não esqueça que os maiores cientistas do mundo tinham um senso religioso muito profundo. Estou falando de Isaac Newton, que simplesmente só criou a física clássica. Ele era extremamente religioso, pois foi dito a ele: como
que você mexe com tanto conhecimento? O que você tem que tem tudo isso aí? Ele falou, eu falei tudo isso, eu escrevi tudo isso porque eu estava sobre ombro de gigante. Ele quer dizer que ele estava sobre Deus. Deus o suportava, o dava. Einstein, o grande cientista contemporâneo, criador de uma teoria da relatividade que até hoje poucos entendem direitinho o que é a teoria da relatividade, ele era, não só ele acreditava em Deus, como ele era também reencarnacionista. Nossa, prêmio Nobel de Física. Sim. Ele acreditava em Deus. Ele falava, eu acredito no Deus de Spinoza. Estudem lá o que é o Deus de Spinoza. Muito bacana. Não é aquele Deus clássico das religiões, mas um Deus que diz assim, está aí a vida, vivam da melhor forma, procurem aproveitar tudo isso que eu estou dando a vocês. O Deus de Spinoza diz isso, né? Spinoza é um pensador lá do século passado, lá não me recordo agora de que século foi Spinoza, foi século XVII, XVIII, XIX, eu não sei. Mas é isso, pessoal. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto que é muito interessante. Até a próxima, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.